conosco através da tua palavra. Este é um culto, Senhor, que nós chamamos de libertação. E nós precisamos de libertação. Eu preciso, a tua igreja precisa. Nós precisamos, Senhor. Então, ó Deus, trabalha em nós, trabalha na nossa vida. Fala conosco nessa noite através da tua palavra, Senhor. E ministra no mais íntimo do nosso ser, nos libertando de amarras, de pensamentos, de sentimentos que a tua palavra fala conosco, naquele local onde nós precisamos dela. Que ela venha trazer essa cura para nós, em nossa vida. Eu oro agradecida, Pai, pela presença do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém? Você crê que a palavra do Senhor vai falar com você esta noite? Amém. A palavra sempre fala no nosso coração, né? Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 2. E através deste texto, nós vamos ver algumas posições, alguns tipos, algumas características das pessoas que frequentam a igreja do Senhor. Mas neste texto, o paralítico, sim, neste texto, Deus vai falar conosco neste texto sobre algumas pessoas caracterizadas dentro deste texto, que pode ser o nosso caso, pode ser a imagem da nossa vida neste texto. Eu quero primeiramente ler e depois nós voltamos para alguns detalhes deste texto. Alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum. Jesus entrou e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem havia nos lugares junto à porta da caminha, e anunciava-lhes a palavra. Vieram ter com ele conduzindo um paralítico, trazido por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram ele que jazia longe. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam os seus corações. Por que profere este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Não é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E ele se levantou, tomando logo o leito, saiu da presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisa. Amém? Amém. Amados, nós todos sabemos que a igreja primitiva, ela não congregava em 4 paredes como nós estamos hoje, assim, muito confortavelmente. Não. A igreja primitiva, ela se reunia nas casas. E este é um texto que mostra a igreja reunida numa casa. Aqui no texto, no versículo 1 e 2, diz que muitos ficaram sabendo que Jesus
E ali dentro daquela casa, Jesus anunciava a palavra do Senhor. Ali estava reunida a igreja. Ali estavam vidas precisando de tantas coisas. Mas o destaque do texto é o paralítico. Mas poderia ter sido um cego, poderia ter sido a prostituta, poderia ter sido um canceroso, poderia ter sido um leproso, não importa. Eu quero falar do primeiro tipo de pessoa que entra e que chega na igreja. São os enfermos. Nós vemos que onde Jesus entrava, as multidões iam atrás e sempre de enfermos. Nós vemos muitos textos. Aqui estava a igreja reunida, ele pregava a palavra, muitos se atropelavam, inclusive foi muito difícil levar este paralítico até Jesus. Eles não conseguiram entrar de tanta gente. Precisou de pessoas descobrirem o teto, tirarem o telhado, descer aquele paralítico até onde o Senhor estava. De tanta gente. Aquele dia estavam ali confiadamente na presença do Senhor, aguardando algo de Deus. Mas ali existiam vários tipos de pessoas, como existem hoje nas igrejas. E o primeiro tipo são os enfermos. Alguns enfermos no físico, outros enfermos na alma, outros enfermos realmente lá no espírito, precisando de uma cura espiritual. Mas ali estavam aquelas pessoas aguardando o mover, aguardando a unção ser liberada para que o enfermo, aquele paralítico, fosse curado. Então nós vemos que, como igreja, amados, não tem lugar melhor de onde procurarmos a cura do que onde está fluindo a fonte da vida. Não tem lugar melhor para buscarmos a cura do físico, da alma, do espírito, do que a igreja, do que a comunhão da igreja, do que juntos estarmos clamando ao Senhor e vermos as maravilhas que Deus pode operar dentro da igreja. Seja ela do lar, a igreja do lar, ou seja ela a igreja hoje no templo construído, mas aqui estão reunidos muitos enfermos, muitos tipos de enfermidade que Deus quer tratar, que Deus quer curar. Aqui é o teu lugar. Se você precisa de algo, aqui é o teu lugar. Aqui é o teu lugar. Muitos estão enfermos no seu caráter, muitos estão enfermos da sua família, nos seus casamentos, nos seus relacionamentos. Aqui é o teu lugar. É Jesus está aqui. A palavra dele está sendo pregada. Se você está enfermo em alguma área, como eu posso estar também, aqui é o nosso lugar. Nos reunimos para buscarmos juntos a nossa cura. Esse é o primeiro tipo de pessoa, e ali estava o paralítico. É lugar de cura. Em nome de Jesus, nós podemos exercer este mesmo poder, porque Jesus disse que nós usaríamos o seu nome, o seu poder, expulsaríamos os demônios da enfermidade, os demônios da opressão, curaríamos os enfermos. Então estamos no lugar certo e todo tipo de enfermidade pode ser tratada. Mas agora eu quero falar do segundo tipo de pessoa que estão dentro das igrejas. E eu creio que é uma posição melhor do que o enfermo e do que o paralítico. São aqueles que carregam os enfermos, como aqueles 4 amigos do paralítico. Nem sei se eram amigos, eu estou dizendo 4 amigos, porque normalmente os amigos querem
são verdadeiramente amigos, de verdade, e querem ver a cura, querem ver, trazem o seu amigo, trazem alguém que está passando necessidade, traz alguém que está oprimido, traz alguém que está completamente numa situação desfavorável, espiritualmente falando, e querem ver a cura. Convida um, convida o outro, eu pego, eu levo, eu carrego, eu vou, eu busco, eu levo. Existe uma classe dentro das igrejas hoje, como existia neste culto de lá, vidas que carregam os enfermos. E nós precisamos pensar nisso, que muitas vezes nos tornamos tão egoístas que não agimos como os amigos deste paralítico. Estamos vendo os enfermos, estamos vendo as pessoas irem para o inferno, estamos vendo pessoas sendo destituídas da graça, desgraçados. A palavra desgraçados é caído da graça de Deus. Nunca diga isso para ninguém. Você está dizendo para ele, você não merece a graça. Aquele que não tem a graça, não tem direito à graça de Deus. E nós temos que olhar para os problemas, para aqueles que estão cheios de problemas e carregarmos. Se você está forte hoje, carrega o enfermo. Se você tem condições hoje espirituais, carrega o enfermo. Se preocupe com os enfermos. Os que carregam os doentes, eu notei aqui, são os verdadeiros amigos, os que se importam com as pessoas, os anônimos que trabalham sem querer posição nenhuma, eles estão apenas trabalhando nos bastidores, trabalhando lá na sua vizinhança, trabalhando no seu local de trabalho, trabalhando na sua escola para curar os enfermos, para trazer os enfermos. Os evangelistas, os que buscam, que transformam, que oram, que se honram, que doam a sua vida. E eles poderiam ser chamados por nós de bem-aventurados, de misericordiosos. São aqueles que carregam os enfermos do corpo, da alma e do espírito. Você tem carregado o doente, você tem que se preocupar com isso. Ou a sua vida basta, ou a sua vida, tudo bem, comigo está tudo bem, os enfermos estão. Ele que fique na casa dele, uma cama, em cima de uma cama, aguardando a morte chegar. Será que é assim o pensamento de nós cristãos? Será que nós não temos que nos libertar? Da mesma forma que eu preciso me libertar das minhas enfermidades, eu não posso carregar os enfermos e trazê-los para a presença daquele que pode dar, trazê-los para a presença daquele que pode salvar, que pode libertar, que pode trazer vida em abundância. Este é o segundo tipo de pessoa que existe dentro, que existiu ali naquela igreja local, uma casa, a igreja do lar, exatamente a igreja do lar. Eu quero falar do terceiro tipo. Vamos ler o versículo 6 e o versículo 7. Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações. Estavam sentados, né? Estavam já dentro da casa, com certeza tiveram a oportunidade de entrar, sentar, tomar os melhores lugares, com certeza. Estavam ali. E arrazoavam em seus corações, isto é, questionavam os seus corações. Queriam saber, estavam se questionando, perguntando dentro do seu interior: por que este homem profeta assim tantas blasfêmias?
terceiro tipo de pessoas são os críticos, que precisam ser libertos. São aqueles que falam demais, mas o que não deve falar. São aqueles que nunca se satisfazem com nada, nunca vão estar satisfeitos dentro da igreja. A igreja não serve para eles. A igreja não os satisfaz. É o terceiro tipo de pessoa que são chamados de fariseus, de escribas, de fariseus, de donos da lei. Mas que não se lembraram da graça, que não conseguiram enxergar Jesus como o Filho de Deus, como o próprio Deus encarnado. Aqueles que estão prontos a, de uma forma insensível, a criticar tudo que vê, tudo que ouve. Nada está bom. Estão na igreja, mas não são da igreja. Os fariseus estavam ali na igreja, mas não eram da igreja, não faziam parte dela. E muitos dentro das igrejas hoje estão na igreja, mas não fazem parte da igreja, porque estão ali para serem pedras de tropeço. Estão impedindo a entrada de muitos. E nós precisamos nos libertar disso. Quando houver essa maldade dentro do nosso coração, nós temos que repreender e dizer: diabo, sai de nós. Diabo, sai da minha vida. Espírito da crítica, da maldade, da maledicência, saia da minha vida. Saia da minha vida. Quando nos apercebemos que nós somos esse tipo de pessoas, mas que fazem muito pouco. Normalmente os que criticam fazem pouco. Aquele que está na chuva se molha. Aquele que está na obra, que está dentro dela, ele erra. Aí ele pede perdão, confessa pecados, continua. Agora quem não está na chuva não se molha. Não tem tempo nem de fazer coisa errada, porque não está dentro da igreja para ser parte dela. Eu estou aqui diariamente e eu erro. Sabe por quê? Eu estou dentro dela. Eu faço parte dela, então eu vou errar dela. Eu tenho erros e vou ter que pedir perdão quando erro. Vou ter que pedir perdão quando falho, como pastora, como líder. Porque eu estou dentro dela, eu sou parte dela. Eu sou membro dela. Eu faço parte desse povo. Agora, os que estão de fora, nem tem tempo de errar. Só sabem criticar. Só sabem dizer que há erro. Há situações que nós precisamos enxergar como Jesus enxergou o coração desses homens. Jesus sabia o que eles estavam arrazoando lá entre si. Jesus sabia o que eles estavam questionando dentro dos corações deles. E Jesus então pergunta para ele: por que vocês estão pensando assim? Por que vocês estão criticando? Por que vocês estão dizendo que eu estou blasfemando? Qual que é mais fácil? Dizer ao paralítico. Ele tinha dito ao paralítico: ó, perdoados estão os teus pecados. Que blasfêmia! O cara nem orou por eles. Perdoar pecados. O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta como que eu levei?
E aí Jesus complementa, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Eu então vou dizer para ele: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa andar. Eu vou curá-lo e vou liberá-lo dos seus pecados. Eu vou perdoar os seus pecados. Porque os seus pecados são a causa da sua enfermidade. Quantas vezes o nosso pecado é a causa da nossa enfermidade? E nós não enxergamos. Muitas vezes estamos carregando enfermidades há anos e anos e anos. Por causa da ira, por causa do ódio, por causa da maledicência, por causa da crítica, por causa porque nada certo, por causa da insatisfação. Estamos carregando enfermidades. E Jesus, ele pode hoje liberar a nossa enfermidade, curar a nossa enfermidade e pode também perdoar o nosso pecado. Se houver arrependimento, se houver contrição em nosso coração, vamos ser perdoados e curados. Amém? Então nós não podemos ser esse tipo. Melhor carregar o enfermo do que ser insatisfeito e não ter valor nenhum para mim. Estes homens não tinham valor para mim. É melhor chegar cheio de enfermidade e ser liberto, curado, salvo, do que a vida inteira estarmos apontando os erros da igreja. Nós somos ela. Eu sou a igreja. Você é a igreja. Você aponta o erro da igreja. Você é a igreja. Se a igreja onde você puder está melhor, nós precisamos rever os nossos conceitos. Será que eu posso melhorar essa igreja? Será que eu posso melhorar a igreja? Será que eu posso crescer e trazer algo melhor para essa igreja? Mas ainda tinham mais dois tipos de pessoas dentro dessa congregação, dessa igreja. Quarto tipo, vamos rever? Os enfermos, os enfermos, os que carregam os enfermos, os insatisfeitos, que criticam, e agora o quarto tipo de pessoa, aqueles que apenas assistem. Eles são mais um na multidão. Eu volto lá no capítulo, versículo 2. Se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. Estavam ali para assistir o que ia acontecer. Eu quero ver esse homem descendo do teto. Eu quero ver o que vai acontecer. Não critica, não carrega ninguém, acha que está só. Simplesmente é o designado. Está ali para assistir. Nós temos este tipo de pessoas. Ali estavam muitos que estavam curiosos para saber o que vai dar isso. O que é que este homem que diz ser filho de Deus, o que é que ele vai realizar? O que é que ele vai fazer nessa igreja do lado, nessa casa? O que é que vai ser manifestado através da vida dele? Eles são presentes para ver o que vai acontecer. São os curiosos, nunca se comprometem. Nunca se comprometem. São presentes, mas não comprometem nada. Não. Você pode fazer tal coisa? Não. Não quero me envolver. É muito cedo ainda. Eu não quero me envolver com nada. Não quero fazer nada por enquanto. Por enquanto eu quero ser um espelho. Eu vou assistir o que tem acontecido. E depois, vou analisar. Quem sabe um dia a gente assume alguma coisa dentro dessa expectativa de
de igreja. Não curam, não transportam doentes, não dizem nada, mas são diferentes e muitas vezes atrapalham. Nós não podemos ser meros assistentes. Nós não podemos ser meros números dentro da igreja. Eu não posso ser um número. Eu já contei algo que aconteceu com meu ministério. Eu me converti numa igreja tradicional. Eu fazia parte, já contei várias vezes que eu fazia parte de uma igreja muito tradicional. E a primeira vez, logo após o meu batismo, eu fui convidada para pregar num chá de mulheres. Meu Deus do céu! Eu era uma assistente. Até então a igreja era um local onde eu tinha um hábito, talvez nem um compromisso eu possa dizer, mas o hábito de estar ali no domingo. Isso muito início da minha vida. Eu não tive orientação nem pastoral, nem de criança. Mas viram em mim alguma possibilidade, viram em mim alguma capacitação para me convidar para pregar no chá de mulheres e ainda fora da igreja, em Araçatuba, na igreja mãe central da Araçatuba. E eu cheguei para a esposa do pastor e disse assim: eu sinto muito, mas eu não sou capaz. Eu não tenho como pregar no chá de mulheres, em um lugar, inclusive fora dessa igreja. Eu não tenho capacidade para isso. E eu me lembro que um dos diáconos, o irmão Fernando Costa Marques, muito amado nosso, ele chegou para mim: vem cá, eu não sei, nunca preguei na minha vida. Se você nunca pregar, você nunca vai ser usado por Deus. Se você não for, não atender um pedido, nunca vai experimentar. Nunca vai saber o que Deus quer de você. Você vai ficar sentado a vida inteira. Estão chamando, aceite. Você é capaz, Deus vai te usar. Amados, eu sei que aquele homem me convenceu. Eu aceitei o convite.
igrejas, por meio de um povo que assiste, Deus vai levantar intercessores. Deus vai levantar gente que carrega doentes. Deus vai trazer os próprios doentes. Nós não podemos estar indiferentes. Mas agora eu vou para o lado mais importante dessa mensagem. Para o tipo da pessoa mais importante dessa mensagem. Vamos terminar de ler o texto. No versículo 11, Jesus disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Olha o paralítico, gente. Ele se levantou e, tomando logo o leito, ele saiu da presença de todos, de sorte que todos se admiraram, glorificaram a Deus, dizendo: olha, nunca vimos tal coisa. Esse tipo de pessoa, que é o quinto tipo de pessoa que estava nessa reunião de lá, foi o agente da graça. Foi aquele que realizou através dele o milagre nesta casa. Jesus, diga Jesus. Mas aqui nesta igreja pode ser eu, pode ser você o agente da graça. Você pode ser o agente da cura. Você pode ser o agente da graça, e através de você, toda a presença de Jesus, da presença do Espírito, você ser usado para curar, para salvar cada vida. Nós temos que ser agentes da graça dentro de cada igreja, dentro do nosso lar, dentro da pequena igreja que é a nossa família. Agentes da graça, para restaurar, para libertar, para curar emoções. Jesus, naquele momento, ele foi o agente da graça, mas ele disse que nos daria este mesmo poder e muito mais. Ele disse que nos usaria. Ele disse que estaria conosco até o último dia. Ele disse que derramaria sobre nós o seu Espírito, para sermos agentes da graça de Deus. Realizadores. Você pode orar e alguém ser curado. Você pode expulsar o demônio e essa pessoa ser liberta. Você pode adorar e alguém entregar o seu coração para Jesus. Você tem que ser um agente da graça de Deus. Nós estamos aqui para ser agentes da graça de Deus. E este ano eu quero que você se levante como um agente da graça de Deus. É para você, não é só para mim. Não é só o pastor, não é só o louvor, não é só a liderança, não é para a igreja. A igreja tem que ser uma igreja que leva a graça de Deus. A igreja tem que ser diferente nestes últimos tempos. A igreja tem que ser usada poderosamente. E está chegando o momento que nós vamos viver de poder. Você crê nisso? Quando começar a faltar mesmo coisas na sociedade, quando começar a faltar mesmo emprego, dinheiro, comida na mesa de muita gente, sabe o que vai acontecer? Deus vai nos usar como agentes da graça para milagres, para vermos e realizarmos milagres, que nós seremos agentes da graça dentro de uma pequena casa abarrotada de gente, que eu chamo de igreja do lar. 5 tipos de pessoas diferentes: os enfermos, os amigos preocupados em carregar o enfermo, os indiferentes, os que assistem simplesmente tudo,
e os agentes da graça. E eu creio que aqui hoje nós temos todo tipo de pessoa, mas nós podemos escolher quem vamos ser amanhã. Eu posso escolher hoje quem eu vou ser amanhã. Glória a Deus. Quem eu vou ser? Vou vir para a igreja só para ser curado? É só eu. No caso de alguém comigo para ser curado. Vou me levantar para fazer as críticas e tudo bem. Está todo mundo errando. Eu estou só observando. Vou assistir, mesmo que não fale mal, mas eu vou me sentar e ficar comodamente aguardando Jesus voltar. Ou eu vou ser agente da graça. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Comece a ver essas pessoas aqui na casa onde Jesus estava, tá? Não aqui na igreja. Aqui na igreja nós não estamos para analisar ninguém. Eu quero que cada um se analise. E cada um olhe para os tipos de pessoa que Jesus esteve lidando nessa casa. E comece a se ver. Comece a se ver.